Salmo 109, ó Deus, a quem eu louvo, não permaneças calado. Enquanto os perversos me caluniam e falam mentiras ao meu respeito, eles me cercam de palavras odiosas e me atacam sem motivos. Existem aquelas pessoas que irão nos atacar durante a nossa caminhada. Existem pessoas que irão contra nós, que irão se colocar contra nós. Às vezes nós não entendemos nem por quê. Existirão perseguidores que irão nos perseguir somente por causa que nós servimos a Deus. Mas Deus, ele fala conosco que ele não nos deixará sozinho, que ele não nos deixará só, que ele não deixará de estar cuidando dos seus filhos. Então, mesmo sendo perseguidos, é melhor sermos perseguidos pelos nossos inimigos, tendo Deus como nosso amigo, do que andar com o inimigo e não ter Deus na nossa vida. Você consegue entender isso? É preferível que a gente seja perseguido pelos inimigos, tendo Deus ao nosso lado para cuidar de nós. É preferível porque toda a força do homem vem de Deus. Você pode até brigar com o seu braço, com a força do seu braço, mas o que vai te fazer vitorioso é aquele que está lá em cima, é aquele que está olhando por nós, é aquele que está revelando a nós o caminho da verdade e da vida. Em nome de Jesus. Amém? Retribuem meu coração com acusações, mesmo enquanto oro por eles, mesmo enquanto nós oramos pelos nossos inimigos. Retribuem meu amor com acusações. Pagam-me o bem com o mal e o amor com o ódio. Que um perverso testemunhe contra ele e um acusador o leve a julgamento. Quando julgarem sua casa, que o declarem culpado. Considerem pecado suas orações, que sua vida seja curta e outro ocupe seu lugar, que seus filhos se tornem órfãos e sua esposa viúva, que seus filhos andem sem rumo como mendigos e sejam expulsos de suas casas em ruínas. Que os credores tomem todos os seus bens e estranhos levem o fruto do seu trabalho. Que o Senhor nunca se esqueça dos pecados de seus antepassados, que os pecados de sua mãe jamais sejam apagados. Que o Senhor se lembre sempre da sua culpa, que o seu nome seja de todo esquecido. Pois não quis ser bondoso com os outros. Foi no encalço dos pobres e necessitados e perseguiu até a morte os de coração quebrantado. Gostava de amaldiçoar, agora ele próprio seja amaldiçoado. Não tinha prazer em abençoar, agora ele não seja abençoado. Agora que suas maldições voltem contra ele. Que essas maldições se tornem castigo do Senhor para meus acusadores, para os que falam mal de mim. Vocês se lembram de Paulo? Paulo era Saulo, o perseguidor dos cristãos. Essa leitura me fez lembrar de Paulo, porque ele perseguia aqueles que andavam com Cristo. Ele perseguia aqueles que caminhavam com o Senhor, aqueles que eram adoradores do Senhor de Jesus. Ele perseguia, matava, ele perseguia, ele zombava. Mas Deus, quando chegou na vida dele, Deus fez toda a mudança na vida dele. Ele deixou de ser Saulo, passou a ser Paulo. Ele deixou de ser perseguidor, passou a ser pregador da palavra do Senhor. Amados, Paulo é um exemplo de mudança. Nós devemos acreditar na mudança daqueles que nós estamos intercedendo por eles. Se você está intercedendo pela vida de alguém que precisa de mudanças, permaneça na intercessão, porque Paulo, ele deixou de andar nas veredas que ele andava e começou a caminhar no caminho
do Senhor. Ele começou a caminhar, a vida dele foi totalmente transformada, amados. Ele começou a caminhar segundo a vontade de Deus. Ele foi resgatado pelo Senhor. E essa leitura está me fazendo ver que esses que estavam acusando aqui, eles estavam sendo malditos por aqueles que estavam sendo acusados. E nós devemos, Carla, obrigada, querida, nós devemos orar por aqueles que nos acusam, interceder por aqueles que nos perseguem, para que o Senhor possa fazer deles de Saulo a Paulo, para que o Senhor possa transformar a vida deles, daquilo que eles estão sendo hoje, para aquilo que o Senhor deseja que eles sejam. Porque o Senhor deseja que todos nós andemos com Ele. Amados, aqueles que andam com o Senhor, eles não são acusadores. Os que andam com o Senhor, eles não são zombadores, eles não são aqueles que vão nos perseguir. Aqueles que verdadeiramente andam com Deus não irão perseguir, não irão maldizer, não irão revidar a esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque a palavra já nos diz que nós seríamos perseguidos. E nós sabemos que aqueles que nos perseguem, eles estão ou dando brecha para o inimigo, para ser usado pelo inimigo para nos perseguir, ou eles estão verdadeiramente caminhando com o inimigo. Então, o que nós precisamos fazer por eles? Orar por eles. Amados, que nós possamos ouvir a voz do Senhor e que a resposta do Senhor possa estar disponível aos nossos ouvidos. Às vezes nós estamos perguntando ao Senhor e nós estamos falando com Ele: Senhor, responde a minha oração, eu tenho orado, eu tenho pedido. E o Senhor está respondendo e você não está apto a ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor é importantíssima na nossa vida, é ela que nos direciona para o caminho da verdade e a vida, porque só existe um caminho que nos leva até Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode te levar até Deus. Só Ele pode te levar até o Senhor. Quanto a mim, Senhor soberano, trata-me bem por causa do teu nome, porque eu carrego o teu nome. Rony, bom trabalho para você. Deus abençoe o dia de hoje. Pois sou pobre e necessitado, e meu coração está ferido. Vou desaparecendo com a sombra do entardecer. De tanto jejuar, sou motivo de zombaria em todo lugar. Tem pessoas aqui na barra de rolagem que estão zombando da palavra do Senhor, eu estou vendo. Mas eu estou deixando você aí para você ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra transforma. A palavra modifica quem nós somos. A palavra nos faz entender a nossa origem, quem somos por dentro. Às vezes você está carregando um coração ferido, meu amado. Por isso que você veio aqui zombar. Por isso que você veio aqui falar mal, né? Mas o seu coração, ele tem a oportunidade hoje de ouvir o Senhor, de ouvir a voz de Deus. Hoje você foi chamado aqui nessa live, você foi trazido aqui para ouvir a voz do Senhor. E eu creio que Deus já está falando ao seu coração. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor já está falando ao seu coração. Ajuda-me, Senhor, meu Deus, salva-me por causa do teu amor. Amados, o que faz com que nós sejamos resgatados por Deus é o amor dele por nós. O que traz o resgate para a nossa vida, o que trouxe o resgate desde lá de trás, Maricela, foi Jesus Cristo na cruz, que nos resgatou e nos trouxe para perto do Pai. Hoje nós podemos falar diretamente com Deus em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós podemos falar com Deus, porque Jesus veio nos resgatar, Jean. Jesus veio por isso. Esse é o motivo da vinda do Senhor. Amém? Ajuda-me, Senhor, meu Deus. Salva-me por causa do teu amor.
que eles reconheçam que isso veio de ti, que eles reconheçam que isso veio de ti. O amor que nós temos hoje em nós, que nós carregamos, que nós podemos compartilhar, esse amor veio de Deus. Deus é amor. Que importa se me amaldiçoarem? Tu não me abandonarás. Tu não me abandonarás. Quando me atacarem, serão envergonhados, mas eu, teu servo, continuarei a me alegrar, mesmo sendo atacado, mesmo sendo perseguido. Às vezes as pessoas não nos entendem. Olha isso, que lindo, gente. Que me importa se me amaldiçoarem? Tu não me abandonarás. Quando me atacarem, serão envergonhados, mas eu, teu servo, continuarei a me alegrar. Que meus acusadores sejam vestidos de humilhação, que a vergonha os cubra com um manto, não para o mal deles, mas para que eles possam ver que existe um Deus que cuida daqueles que estão sob a vontade dele. Existe um Deus que resgata vidas. Existe um Deus que veio nos resgatar, amados. Existe um Deus que veio te tirar daquela posição de ferida, de dor, sabe? Veio curar. Existe um Deus que veio trazer amor, amados. Deus veio trazer amor para nossas vidas. Deus veio trazer o resgate, sabe, do nosso coração, o resgate da nossa fé. Nós podemos sim confiar em Deus. A palavra de Deus não mente. A palavra do Senhor, ela não veio para matar, roubar e destruir. Quem veio fazer isso foi o inimigo. Em nome de Jesus. Eu, porém, sempre darei graças ao Senhor. Louvarei seu nome diante de todos. Amados, não sinta vergonha de Deus. Não sinta vergonha de assumir que você é um adorador. Não sinta vergonha de declarar, sabe? Não tenha medo de sofrer represálias. Não tenha medo de que sua família não te aceite. Sabe? A salvação, ela é individual. A salvação, ela é única para você. E ela é única para o próximo. Cada um de nós, é verdade, nós temos que ter vergonha de nós mesmos, de quão falho nós somos, de quão pequeno nós somos, e mesmo assim Deus nos ama. Sabe, a primeira coisa que Deus veio trazer para nós foi amor. Então nós não precisamos ficar indecisos em servir ao Senhor ou não, devido às pessoas que estão ao nosso redor, devido ao julgamento do próximo. Talvez você esteja querendo hoje, eu não sei porque Deus está falando isso, deve ter alguém hoje aqui que precisa se decidir, sabe? Que precisa realmente largar coisas, largar a vida que está tendo para se decidir por Jesus, e não tem feito isso com medo do julgamento dos amigos, com medo de perder as amizades, com medo da família estar te reprimindo, sabe? Todos nós precisamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor, e quando nós nos encontramos com Ele, quando nós sentimos a presença de Deus, o amor que vem dele invade a nossa vida, porque nós permitimos. Tudo que nós permitimos, o Senhor, Ele traz para nós. Existe um versículo que fala que tudo que nós pedimos ao Senhor, de todo o coração, Ele trará até nós. Nós precisamos saber pedir, sabe? Nós precisamos desejar primeiro a presença dEle. De que adianta ganharmos o mundo e perdermos a nossa própria vida? E a nossa vida está em Jesus, amados. A nossa vida está em Deus. Se nós temos Deus conosco, nós já ganhamos a vida. Nós ganhamos a vida eterna. Não adianta nós pedirmos carros, não adianta a gente crer em carros, em cavalos.
Não adianta nossa fé estar nas coisas desse mundo se nós não acreditamos em Deus. Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Foi necessário eu passar por uma mudança de casa esses dias, né? Falei no início da live, contando um testemunho para vocês. E foi necessário eu mudar de residência. O apartamento onde eu morava foi pedido pelos donos e foi necessário eu mudar. E o apartamento que eu morava era um apartamento muito bom e grande. Eu estou contando isso para vocês entenderem a vontade de Deus para os seus filhos. Olha só. E aí, quando me deram a notícia, olha, você vai precisar entregar o apartamento. Eu fiquei muito triste, eu fiquei com medo. De sair da onde eu morava. Eu já morava 7 anos naquele lugar. E eu fiquei com medo de não achar um outro lugar que fosse bom, que coubesse minhas coisas, que fosse perto da escola do meu filho, que fosse fácil do meu esposo pegar o transporte para o trabalho. Então, meus amados, eu tive medo. E aí, eu conversando com meu esposo, a gente conversando sobre isso, e meu esposo falou assim, é a hora de nós colocarmos nas mãos de Deus. É a hora de nós entregarmos nas mãos dele. E eu falei, é verdade, você tem toda a razão. É a hora de nós colocarmos nas mãos do Senhor. E assim nós fizemos. E eu comecei a ir nas imobiliárias aqui na minha cidade, né, e procurar um lugar. E sempre pedindo a Deus, Senhor, olha, tá em tuas mãos o lugar que nós vamos morar, Pai, que seja a tua casa. Que lá seja uma casa de oração. Que lá seja um lugar onde a sua presença seja real. E, amados, Deus começou a direcionar. E quando eu entrei aqui onde eu estou morando hoje, tem um pouquinho mais de uma semana. Tem mais ou menos uns 9 a 10 dias que eu estou aqui. Quando eu entrei aqui pela primeira vez, eu fui entrando nos cômodos, eu fui falando, aqui vai ser minha casa. É aqui que eu vou ficar. E meu filho veio também comigo, meu filho amou aqui. Amados, eu quero dizer para vocês que quando nós colocamos nas mãos do Senhor, sabe, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Hoje eu estou morando num lugar que é um sonho. É um sonho. Eu abro, no meu quarto tem uma porta de vidro grande, eu abro a porta, eu saio numa varanda onde eu já coloquei minhas plantinhas, onde já está a minha cara. E aqui é um lugar que tem espaço, que meu filho pode brincar. Então eu estava apegada, eu quero que vocês entendam isso, eu estou contando isso para vocês verem as mãos de Deus. Eu estava apegada a um lugar que eu achava que era o melhor lugar para mim. Só que Deus, ele me trouxe a visão de algo novo, algo diferente, algo melhor. Hoje eu estou num lugar melhor, mas porque eu dei a oportunidade do Senhor participar da minha vida. Eu coloquei nas mãos dele, eu pedi a direção do Senhor, o direcionamento dele, e ele pôde participar dessa decisão nossa na nossa vida. Então, amados, quando nós colocamos nas mãos do Senhor, às vezes nós achamos que é o fim. Eu cheguei a pensar, para vocês verem, né? Eu cheguei a pensar assim, meu Deus, se eu não achar um lugar aqui, eu vou ter que mudar de cidade, porque minha cidade é muito pequena. Realmente há pouca oferta. E eu cheguei a pensar assim, poxa, nós vamos precisar mudar de lugar, de cidade. Pensa no movimento que eu pensei dentro da minha cabeça, trocar meu filho de escola, meu esposo ia ficar longe do trabalho, o meu trabalho, né? Amados, e Deus já estava ali, filha, calma, eu vou preparar um lugar para você. Deus, ele prepara. Nós precisamos saber pedir. Nós precisamos saber abrir a nossa boca e falar com Deus aquilo que nós estamos precisando. No momento dessa decisão que eu precisei tomar, eu chamei a presença de Deus para dentro de mim e eu falei, Senhor, me direciona. Senhor, me leva ao lugar melhor. Amados, e eu saí daquele conforto que eu estava, porque eu estava paralisada ali naquele lugar. E o Senhor me trouxe para um lugar melhor. Então, em nome de Jesus, que a gente saiba trazer a presença de Deus para dentro da nossa vida e das nossas decisões.
que as nossas decisões sejam alcançadas pelo Senhor. É lindo o agir de Deus na nossa vida, nós podemos entender, nós podemos ver Deus agindo. É visível. Deus, ele não vai se esconder de você se você estiver disposto a conhecer quem ele é. Deus é esse Pai, amados. Deus é esse que fala conosco. Deus é esse que traz para nós o melhor para a nossa vida. Deus traz o melhor para a nossa existência. Deus, ele não quer nos ver sofrendo. Deus não quer, Patrícia, não sei se você ainda está aí, mas Deus não quer ver você na vida que você está levando. Deus não quer te ver sofrendo. Deus deseja que você caminhe com Ele, vivendo o sobrenatural de Deus. E nós iremos viver o sobrenatural do Senhor toda vez que nós nos colocarmos na posição, Daniela, nós iremos viver o sobrenatural do Senhor. E eu posso dizer para vocês, meus amados, que eu tenho vivido o sobrenatural de Deus. O último versículo do Salmo 109. Pois ele está junto aos necessitados, pronto para salvá-los dos que o condenam. O Senhor está junto de nós. Se nós precisamos dele, se nós necessitamos da presença dele, Deus está junto de nós para nos livrar e para cuidar de cada um de nós. Amém?